A primeira praga, a água se transformar em sangue. O rio Nilo ficou totalmente transformado e os peixes boiaram. O sentido dessa primeira praga é para desbancar o deus Nilo, o deus da fertilidade. E ela foi estendida, essa praga, a toda a água, mesmo a água potável dentro do palácio, porque Deus faz tudo de maneira completa. Os peixes do Nilo boiaram e alguns peixes eram considerados, como alguns animais, como deuses. Eles também adoravam. Essa praga foi completa. Não só atingiu o rio, as águas, como também a população aquática. A segunda praga foi a praga das rãs. Também eram veneradas pelo povo idólatra do Egito, porque a deusa Reguete, ela tinha uma cabeça de rã. Foi um duro golpe para Faraó e todos os seus asseclas, para todo o povo egípcio. Como a rã era venerada entre esse povo, Deus quis mostrar com essa multiplicação quanto mal um monte de rãs podia fazer aquele povo que venerava esse anfíbio como sendo uma deusa, a deusa Reguete. Quando cessava a praga, o faraó voltava a demonstrar que seu coração continuava duro aos apelos do povo de Israel. A terceira praga, piolhos. Eles nasciam, eles brotavam da terra e provavelmente essa praga foi enviada para ridicularizar o deus Geb, que era o deus da terra. Relacionava-se com a terra, com a fecundidade. Mas agora eles viam a terra produzir essa praga nojenta que, ao invés de produzir frutos e flores, uma peste que assolava a todos. Só o povo hebreu era preservado naquele momento. As duas primeiras pragas foram imitadas pelos magos do Egito, mas não deixou Deus que a terceira vez se concretizasse, para que eles não continuassem a acreditar nas façanhas daqueles ídolos que nada poderiam fazer, a não ser produzir coceiras e desconforto naquele povo idólatra. O deus Geb ou Geb estava desmoralizado. Os magos chegaram a dizer e reconhecer: isto é dedo de Deus. Êxodo capítulo 8, versículo 19. Nem mesmo o deus Tote, que era o deus do conhecimento e da magia, puderam fazer com que os magos repetissem aquele feito. A quarta praga é citada na Bíblia como uma praga de moscas, mas na verdade era uma praga de enxames, de um inseto que se chama escaravelho. Sendo voador e rastejante, era considerado por eles como algo sagrado. O deus egípcio Keper era sabido e conhecido como um homem com a cabeça de escaravelho, responsável por empurrar o sol pelo céu. Era relacionado com o escaravelho porque empurra bolas esféricas de esterco pelo chão. Seus deuses eram associados com a natureza. Esse deus, ele foi também envergonhado em frente do faraó e de todos que criam nele. Essa praga pareceu terrível ao faraó, que concordou com a saída do povo hebreu. Mas logo que a praga cessou, ele voltou atrás e não deixou que o povo seguisse para o deserto. A quinta praga se abateu sobre os animais, porque os rebanhos eram considerados divindades para eles, principalmente os touros e as novilhas.
Petá, para eles, o deus da criação, era representado pelo touro vivo, Apis, responsável pela renovação da vida. Quando esse touro morria, ele era embalsamado e colocado num túmulo, recebia as honras de um faraó. As deusas Nut e Neite, representadas por uma vaca, eram a deusa da criação, a vaca celestial que gerava vidas e que produzia outros deuses. Se equiparavam ao Deus Criador. Até que ponto chegava a idolatria dos egípcios? Havia ainda outros deuses com a cabeça de touro ou de vaca. Nada que se pudesse associar a um Deus verdadeiro. A sexta praga foi a praga das úlceras ou das feridas. Essa foi demais. Essa realmente incomodou até os magos, que deixaram o faraó, não acompanharam mais junto a ele durante as pragas, foram para casa para tratar das feridas e também para fugir daquelas situações tão terríveis. Essa praga afrontava diretamente a Inhotepe, que era o deus da cura, o deus da medicina. Esta praga, com certeza, afrontava o deus Tote, considerado o deus da inteligência e das ciências médicas. Tinha a cabeça de Ibis, ou seja, de um pássaro. Igualmente, as deusas Nefertem e Ísis foram incapazes de libertar os egípcios daquela praga, porque não eram Deus de verdade. A sétima praga foi a praga do granizo, ou chuva de pedras. Isso afrontou a idolatria do Egito, porque eles consideravam como deuses elementos da natureza, e tanto os elementos animados como inanimados foram atingidos por aquela praga, para que eles certificassem que o único Deus era o Deus criador da natureza e de tudo que existe, o Deus supremo Yahvé. Íris, deus da água, e Osíris, deus do fogo, estavam ali desmoralizados completamente, porque não foram capazes de proteger o povo egípcio e tudo que eles possuíam. Deus, por sua misericórdia, havia avisado os egípcios para que protegessem tudo que tinham e se protegessem, mas esse aviso não foi levado a sério e pagaram caro pela sua idolatria. E todos os deuses relacionados com a natureza, com as forças da natureza, vencidos. A oitava praga, a praga dos gafanhotos, veio depois da chuva de pedras para destruir tudo que havia ficado inteiro da chuva de pedras. Toda a folhagem que havia sobrevivido foi agora destruído totalmente pelos gafanhotos. Onde estava o deus Anubis, aquele homem com cabeça de chacal, aquele deus que protegia a agricultura? Os deuses do ar e do vento também foram desafiados e vencidos. A nona praga, trevas tão densas, quase que palpáveis. Um egípcio não enxergava o outro egípcio dentro da sua própria casa, mas na casa dos hebreus havia luz. O Deus Sol nada pôde fazer para vencer aquelas trevas, porque quem estava no controle, o Deus verdadeiro. Nenhum Deus do Egito era tão adorado como Horus, o Deus Sol. Ele tinha também outros nomes. Era para eles o Criador da vida, aquele que inundou a terra com seus raios energizantes. Amon-Ra estava em silêncio. A 10ª e última praga foi a mais terrível de todas, a morte dos primogênitos, inclusive do filho de Faraó. A deusa Renenutete foi completamente vencida. Onde estava ela, que não protegeu o filho do Faraó, que seria o seu sucessor no trono do Egito? Onde estava Osíris, o protetor e doador da vida naquele momento?
Depois dessa praga, o faraó deixou o povo ir. Esse dardo ultrapassou o coração do faraó e de todos os egípcios, porque nós que somos maus sabemos dar coisas boas para os nossos filhos.